Dá uma olhada na galera que já passou por aqui. Os micênicos, os romanos, bizantinos, depois vieram os venezianos, otomanos e finalmente os gregos conseguiram a independência. Fizeram dessa cidade aqui a sua capital, mas depois acabaram voltando para Atenas, que era a cidade mais influente na época. Oi, aqui é Daniel e eu tô em Nafplio, na Grécia, e vou dar uma volta para mostrar um pouquinho por aqui. Começando aqui onde eu tô no porto. Aqui ó, dá pra ver um cruzeiro e tal. E aqui é uma das regiões onde a maioria dos turistas chegam. E só pra você ter ideia, repara o seguinte, lá em cima, lá ó, tem um forte. Lá pro cantinho tem outro, não dá pra ver muito daqui. Lá pro outro lado, eu vou mostrar aqui, ó, lá atrás do cruzeiro, vê se não dá pra ver. Um fortezinho menor, bem numa ilha ali. E esses todos são fortes construídos pelos venezianos lá atrás. Isso só para você ter ideia da importância dessa cidade, que essa cidade sempre teve antigamente. Depois do forte aqui, não dá para ver muito bem na imagem, mas mais ou menos aqui assim, ó, tem um forte lá em cima, construída por cima dos restos da Acrópolis micênica. Para você ter ideia o que era a civilização micênica, ela apareceu mais ou menos uns 1500 anos antes dos romanos. Então, para você ter ideia como é antigo, aquele forte foi construído lá. Todos eles foram construídos pelos venezianos durante a ocupação veneziana aqui. E agora a pergunta que fica é, se era uma região tão bem guardada, né, tão bem fortificada, ela com certeza tinha uma importância muito grande para os venezianos aqui na época. Esse porto, que inclusive era chamado de Porto Catena, na verdade alguns locais ainda chamam de Porto Catena, porque dizia que daquele forte, daquela ilha, até a margem ficava uma corrente para proteger a entrada e saída de barcos e tudo mais. Então era uma região realmente bem fortificada e a ideia era que realmente fosse seguro o lugar, que tivesse uma proteção. E era um lugar muito estratégico aqui para os venezianos. Então ficou durante muito tempo uma troca, vamos dizer assim. Ora, os venezianos estavam aqui, os otomanos atacavam, e aí, eventualmente, os otomanos conseguiram conquistar aqui. Depois, o que aconteceu foi que os venezianos retomaram o local e, finalmente, os otomanos tomaram de vez e ficaram aqui bastante tempo na Grécia e tal, não só aqui nessa região, não só aqui nessa cidade, mas na Grécia como um todo. E isso tudo aconteceu durante bons séculos, assim, né? Isso tudo aconteceu. Outra coisa que tem aqui, uma igrejinha que tem aqui, a religião predominante aqui é ortodoxa. Tem uma coisa interessante aqui nessa igrejinha, que é esse quadro que mostra um resumo da história da Grécia, assim, num olhar mais religioso. Então é interessante você olhar, começando desde o iniciozinho aqui, com Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, depois os filósofos gregos e tudo mais, Alexandre o Grande, começando o cristianismo, tal, tudo acontecendo aqui. O monastério de Meteora é uma região bem peculiar aqui para o norte da Grécia. Então, a construção do monastério de Meteora, depois a ocupação turco-otomana, a guerra da independência, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial aqui com os nazistas, depois os heróis gregos se levantando, e daí finalmente a República e tal, até que surge o paraíso, né, na visão grega, que seria bem parecido até com o que é Meteora, essa região que eu comentei. Então essa igreja aqui é interessante por dentro, ela também é bonita, mas esse quadro chama a atenção porque ele faz um resumo, meio que um resumo da história, assim, da Grécia, numa visão obviamente religiosa, mas é interessante você ver esse tipo de coisa. Aqui na frente a gente está bem no centro histórico da cidade de Nafplio. E aqui é muito bonitinho, tudo muito legal.
Esse centro histórico é pequeno, a cidade em si não é muito pequena, a cidade até tem um tamanho razoável, mas esse centro histórico é bem pequenininho, você consegue visitar muito tranquilamente assim durante um dia e tal. E aqui a gente está chegando na praça principal aqui nesse centro histórico, que é a chamada Praça da Constituição. Nápoles foi uma das primeiras cidades a ser libertada, que se tornaram independentes, né, no território grego e tal, dos otomanos e tudo. E aqui nessa praça, ela foi mais ou menos onde começou isso tudo, porque essa foi a primeira capital do país independente. Então, só para mostrar um pouquinho aqui, ali, por exemplo, era uma antiga mesquita na época da ocupação otomana. Ali era uma mesquita e depois foi transformada em outras coisas, né, depois da independência. Esse prédio aqui tem várias camadas de história, isso é interessante. Esse prédio aqui foi construído pelos venezianos, era na verdade um arsenal. E uma coisa interessante é que lá em cima, aquela plaquinha branca lá, olha, tem o leão de asas, o leão alado, né, conhecido também como grifo, né? Que é o leão alado, que é o símbolo de São Marco dos venezianos. Então eles usavam isso nos lugares conquistados por eles. Eles acabavam botando esse leão e tal, que era uma marca de Veneza. Então você acaba encontrando isso em alguns lugares conquistados por Veneza, que eles ocuparam. E essa praça aqui é bem legal. Essa é a praça, assim, bem no centrão mesmo. Aqui o movimento tá, mas daqui a pouco, mais pro pôr do sol, a tendência é estar ainda mais cheio, mais pra noite e tal. E aqui na frente tem a rua que eu considero mais interessante daqui. Essa é chamada de Rua Grande, né? Pelos locais aqui. E essa rua é super bonita. Ela é toda florida, o que dá um visual bem legal. E, bom, não tem como você não passar por aqui quando você vier para Nápoles. E vale muito a pena passar por aqui. Dá uma olhadinha. Deixa eu pegar um ângulo melhor, que vai dar para ver melhor como é que essa rua é bem diferente, bem legal de se passear. Olha. Então ela tem bastante flores. Se eu não me engano, esse tipo de flor, essa espécie de flor, no Brasil é chamado bougainville. Praticamente todos os lugares aqui também venta bastante. Então eu espero que o som não esteja muito ruim. Mas, continuando por aqui. Como você pode chegar em Nápoles? É o seguinte, é muito fácil. De Atenas é super simples. Você vai para a estação de ônibus, se você quiser vir de ônibus, e em 2 horas e meia você chega aqui. A passagem ida e volta custa uns 20 euros. Então é muito fácil vir para cá e vale a pena dar uma passeada por aqui. Se você vier para cá assim, 2 noites e um dia completo, já é o suficiente para você conhecer legal essa cidade, dar um passeio por aqui. Tem algumas praias legais aqui em volta, então super. De carro é ainda mais fácil. De carro, na verdade, é ainda mais fácil e ainda melhor. Você pode fazer aqui como base e ir para algumas outras cidades aqui no entorno, que também são cidades interessantes, que vale a pena visitar. E você pode fazer aqui como base, ficar uns 2 ou 3 dias aqui e ir para essas outras cidades durante esse período. De carro é ainda mais fácil, mas de ônibus já funciona muito bem, tá? Agora, só pra gente dar um resumão da importância histórica, principalmente, dessa cidade. Então dá pra ver que ela não só é bem bonitinha e tal, e tem vários restaurantes bons e bares e tal, mas a importância histórica dela também é interessante. Depois que ficou essa guerra entre venezianos e otomanos para ver quem ficava com essa região toda e tal, os otomanos acabaram ganhando e tomaram conta da Grécia durante um bom tempo. Finalmente os gregos se levantaram e foram lutar pela sua independência. Eventualmente eles conseguiram. Essa cidade sofreu um cerco de mais de um ano dos gregos. Os otomanos ficaram aqui naquele forte lá em cima que eu mostrei no início. Ficaram aqui durante bastante tempo.
E esse cerco ficou mais de um ano e os otomanos só desistiram porque começaram a passar fome realmente. E aí eles se entregaram e aí essa foi uma das primeiras cidades conquistadas e aí depois os gregos foram ganhando território e tudo mais e acabaram eventualmente conseguindo a independência do país. Isso foi ótimo. E um dos primeiros presidentes que teve aqui, o primeiro chefe de estado, vamos dizer aqui, ele fez dessa cidade aqui a capital e começou a governar daqui. E o que aconteceu em seguida foi que ele foi assassinado, porque ele estava com algumas políticas que nem todo mundo concordava. Quando ele foi assassinado, o que aconteceu foi que virou uma anarquia total, né? Ficou sem governo e tudo. E potências europeias que tinham até ajudado na guerra de independência, resolveram botar outra pessoa no lugar e entenderam que o melhor para a Grécia naquele momento era que ela tivesse um rei. E o rei que foi definido para assumir isso aqui foi o Otto da Baviera, que é esse cara aqui na estátua. Não sei se dá para ver muito bem por causa da luz, mas esse cara aqui é o Otto da Baviera, o sul da Alemanha. Ele veio para cá e como rei, ele ficou aqui durante alguns anos, mas ele era um cara super estudioso, gostava muito da cultura grega clássica. E o que ele fez foi mudar a capital para Atenas, para que ele pudesse resgatar tudo aquilo da Acrópole, tudo dos filósofos gregos e tudo mais. Então ele foi para Atenas, construiu o palácio dele lá na Praça Sintagma e, bom, ficou por lá. Logo depois o povo exigiu finalmente uma constituição, uma democracia e tudo mais, e isso tudo depois aconteceu. Mas essa cidade mostra um pouco do que o quanto ela foi importante para a história da Grécia. E, bom, desde ser a capital até o assassinato do primeiro chefe de estado que teve aqui, que foi aqui nessa cidade. Inclusive tem um lugar bem marcado aqui. Isso tudo aconteceu, mas isso tudo fez parte da história do país e essa cidade é muito importante por conta dessa história toda. Além de ser um lugar muito bonito, com praias muito bonitas, ela também tem essa história toda para contar. Então, quando você estiver na Grécia, estiver principalmente em Atenas, aqui é muito fácil chegar, não deixe de aparecer em Nafplio. E eu espero que você realmente venha. Não deixe de baixar o e-book gratuito em goeuropa.com.br/Eurotrip e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.